Olá, meu nome é André, sou um do bacharelado de Ciência e Tecnologia e estou na cadeia de Circuitos Digitais. O problema proposto nesta semana é criar um filtro FI, que consiste em, vamos dizer assim, filtrar os dados outliers que existem a partir da entrada de dados. O problema possui como entrada y e c para definir os coeficientes da multiplicação da equação, como está definido aqui, que são de 4 bits, tanto y quanto c, e as entradas do usuário, para definir qual coeficiente, limpar os dados, armazenar os dados dos registradores e se o usuário quer atualizar ou não a saída do sistema. Como são um fio de 3 steps, existem três blocos RCs que estão definidos aqui à esquerda. Esses blocos praticamente é definido como registrador Y e registrador C, que são memórias de 4 bits e um produto que, já que são de 4 bits, gerará um número binário de 8 bits. E a saída terá uma saída normal de Y para ele ir para o próximo bloco, que o Y vai ser transportado para o bloco seguinte e para o bloco seguinte e assim por diante. Agora eu vou mostrar como é que eu fiz o circuito VHDL. Primeiro eu defini o flip-flop tipo D, que será a unidade básica para armazenar os bits. Criei a lógica do multiplexador de 1 bit de seleção, pois assim eu consigo criar um componente de um registrador com a lógica load para armazenar o sistema, tanto do reg-C e reg-Y, como está definido no problema. Que o usuário pode atualizar o número dos coeficientes quando a entrada de load C estiver em 1. E o valor de Y será transportado para o próximo bloco, ou seja, será atualizado se o load R estiver em 1. Assim, eu com os dois códigos VHDL fiz juntar e criei a lógica do load de 4 bits, que é o mesmo que está aqui situado no livro do varrido. Para o usuário selecionar qual dos registradores do coeficiente ele quer armazenar, eu criei um decodificador de 2 bits. Esse codificador de 2 bits possui como entrada um número binário de 2 bits, do qual coeficiente ele quer, e o enable, como definido aqui no sistema. Ele irá colocar um valor de 2 bits e o enable em 1. Com isso ele vai ativar qual registrador de C e de qual bloco. E aí esse C pode ser 0, 1 ou 2. Portanto, eu crio um decodificador binário onde os números possíveis são 00, 01 ou 10. O número 3, que é 11, ele não realiza nada. A entrada vai para nível lógico baixo, mesmo com o enable em 1. Também eu criei, a partir do multiplexador e do flip-flop, que o circuito que eu falei da lógica load, eu criei os registradores de 4 e 10 bits para armazenar os valores de Y, de C e de F, que é a saída do sistema. F está aqui, que é a memória de 10 bits. Possui a mesma lógica também. Aqui está o registrador de Y, com as entradas do clock, do clear e do load. E o registrador de C também, possui somente a entrada de clock e de enable. Para realizar a multiplicação, que é o produto do bloco RC, eu criei um deslocador barrel para a esquerda de 3 bits. Eu vou mostrar a lógica mais lá para frente. Está aqui a lógica do barrel left 1, barrel left 2. Aqui está os somadores de 8 e 10 bits. Eu primeiro criei os somadores, os meios somadores, depois os somadores completos. Depois organizei para adicionar 8, fazer uma adição de número binário de 8 e de 10. O de 8 é usado no multiplicador e o de 10 é usado para aquelas 3 somas. As 2 somas, desculpa. São esses somadores que serão responsáveis de pegar um número de 8 bits, que é o resultado da multiplicação,
somar para fazer que sejam 10 bits para a saída ser 10 bits. Pronto. Como é que eu fiz a lógica da multiplicação? Aqui no livro do varrido, ele mostra mais ou menos, ele mostra como é que realiza a multiplicação de um número de 4 bits. Primeiro faz a lógica AND do multiplicador, com multiplicando, do primeiro bit com todos os bits do multiplicando, como está aqui, 1, 0, 1, 1, 0. Aí, como a gente pode perceber, o resultado da multiplicação de n com n bits dá n mais n bits, que é o 8, como pode ver o resultado aqui. Só que podemos perceber que existe um deslocamento desses bits quando ele vai multiplicando, fazendo a lógica AND do multiplicador com multiplicando. O primeiro não há nenhum deslocamento, o segundo dá um deslocamento para a esquerda, o terceiro dá 2 e o último dá 3. E depois ele realiza a soma. Então, aqui a gente pode considerar que esses números aqui sejam zeros. Então, qual foi que eu fiz? Eu fiz um AND normal, só que eu já fiz que ele, depois da AND, se tornasse um número de 8 bits. Só que eu acrescentei esses 4 bits, 0, no número mais significativo, para não alterar o valor da lógica quando realiza a AND. Então, a multiplicação que ele consiste num circuito somador de 8, um barrel left e a lógica da AND para cada bit, né? Primeiramente eu fiz a lógica AND para cada um. O primeiro eu fiz normalmente, como está descrito aqui, fiz normalmente. Só que no segundo eu faço a lógica AND, porém eu desloco um bit para a esquerda. Agora o terceiro desloco 2 bits e o quarto desloco 3 bits, como exemplificado aqui, 1 bit, 2, 3 bits. Depois, já que com a lógica AND o deslocador, o número já está de 8 bits, a única coisa que eu fiz fazer é realizar a soma desses resultados, ao x1, ao x2 e ao x3. Aí a soma, a saída é de 8 bits, como está descrito aqui. Aí aqui está o bloco RC, né, com as entradas que tem no sistema, a saída, e esse resultado será o resultado da multiplicação, né? E esse carry será o carry que será transportado, caso o número seja overflow, será transportado para a soma vai lá, realiza, se gerar carry, também transporta. E aqui está a lógica do feed 3-step, né? Eu criei a lógica com todas as entradas do sistema e a saída, né, que saída é, e fui criando. Criei o bloco RC, um decoder, para adicionar 10 e a memória de 10. Como está exemplificado aqui. Bloco RC, somador de 8, somador de 10, desculpa, e o registrador. E aqui está onde ficará o decodificador, essas coisas. E a memória de 10 bits, né? Aqui para a soma eu tive que acrescentar, pegar um número de 8 bits, né, da saída do produto, e acrescentar um offset e acrescentar 2 bits nos mais significativos, fazendo com que ele se torne de 10. Eu acrescentei 00 para não alterar o valor. Aí já que são 3 somas, né, eu criei 3 números. Aqui está a parte do codificador para ele escolher qual registrador de C ele quer, e adicionei esses sinais auxiliares aqui nos blocos RC, né? Se tiver em 1 é esse, se tiver em 1 será o registrador do coeficiente 0. Se tiver 0, 1, 0 será do registrador coeficiente 1, se for 0, 0, 1, registrador 2. E aqui tá, eu pego os resultados, né? E realizo a soma normalmente. E no final eu pego o resultado final, né, da última soma, coloco na memória de saída. E se tiver em 1 aqui, ele vai atualizar. Se tiver 0, o valor não será atualizado. Pronto. Agora vamos para os testes.
Primeiro eu fiz o teste normal, né? Que é as entradas de dados normalmente. O clear está em 1, o clear só é ativado em 0, ou seja, se o clear estiver em 0, vai limpar todas as memórias de Y. O LDR em 1 quer dizer que sempre vai ser atualizado o F, o LD alto que será atualizado o F, e o LDR será o que vai atualizar os valores de C. Y é o valor que são as entradas, né? O C será o valor que eu vou colocar, que eu quero os coeficientes. O SQL é qual coeficiente eu quero colocar. Aqui, essas saídas reg C são a saída do coeficiente 0, 1 e 2. Aí aqui é o registrador do Y do K-2, K-1 e do YK. E aqui o result é o resultado do produto, né? Do primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco. Esse F auxiliar é o antes do registrador, é o que vai armazenar no registrador 10 bits, e o F será a saída. Que é a situação normal, que tudo começa em 0, quando dá o pulse de clock ele armazena. O SQL está em 0, então ele vai armazenar no registrador 0. E já que eu botei como entrada Y3, né? Aí a primeira entrada é YK-2, vai ficar YK, desculpa, será 300 e ver que o bit será transportado nos próximos pulsos. Aqui está o resultado da multiplicação, ou seja, aqui já que é 3 vezes 3 vai dar 9. Aí 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0. E o 9. Quando há o próximo pulso de clock, que ele atualiza a saída. No segundo pulso, a gente colocou 3 com a entrada do Y e 8 para a entrada do coeficiente. Selecionei o coeficiente 1. Então fica coeficiente 0,3 e aqui 1. E resumidamente, o último coeficiente, quando houver o próximo pulso de clock, né, do nível baixo para o alto, eu coloco 1. E ele faz normalmente. Essa linha aqui ele realiza a multiplicação, essas coisas assim. Resumidamente, os testes foram ok. Os resultados bateram com a multiplicação em calculadora e a soma também. E aqui vou mostrar outro teste para não ficar integrando o vídeo, que é quando o LD alto está em 0. Você vê que quando está em 0, o valor de F era em 0, porém o valor de F auxiliar, que é o que está na memória de 10 bits, sempre será atualizado. Porém, já que o LD alto está em 0, a saída do sistema ainda continuará 0.